Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos e nos regozijemos nele. Texto de João, capítulo de número 8, relata algumas histórias interessantíssimas. Uma delas é justamente a primeira delas é quando uma mulher pega em ato de adultério e os homens pegaram aquela mulher e levaram até Jesus, que estava no templo. E quando chegaram até Jesus, questionaram ele e disseram: Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério e a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Mas o que tu dizes? Jesus conhecia o coração daqueles homens. Jesus conhece o coração de todos. Jesus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Ele sabe o que se passa na minha mente, na sua mente, nesse momento. Sabe qual é o nosso problema, qual é o nosso defeito, sabe qual é a nossa dificuldade, principalmente, muitas das vezes, em obedecer a palavra dele. E ele simplesmente se vira para aquele povo, para aqueles homens que estavam ali, sedentos por justiça, entre aspas, e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ele se inclina e começa a escrever no chão. O que ele escreveu no chão não cabe a nós tentarmos decifrar, mas uma coisa é certa. Quando Jesus se abaixa e faz essa palavra, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele estava justamente mostrando para aquele povo que todos são culpados e não são dignos nem mesmo de ser chamados filhos de Deus. Mas ele continua escrevendo, mas havia no coração daqueles homens uma coisa: se Jesus faz assim, perdoa aquela mulher, diz que ela deveria ser perdoada, ele iria contra a lei de Moisés e seria pego num ato de desobediência à lei de Moisés. E ele que agora seria incutido em uma transgressão e poderia ser apedrejado. No caso, se ele condena aquela mulher, agora ele seria incutido num outro crime, um crime contra a legislação romana, porque somente os romanos que poderiam mandar matar alguma pessoa. Nota uma coisa, o coração daqueles homens estava apenas sedento em pegar Cristo em alguma situação. Muitas vezes você e eu estamos na mesma situação, pessoas nos condenando, pessoas falando alguma coisa contra nós e condenando você, me condenando, e simplesmente você e eu devemos nos colocar diante de Deus, colocando-nos também no mesmo patamar de todos os seres humanos, que somos filhos de Deus, mas que somos pecadores. Porque a palavra de Deus diz que aquele que disser que não tem pecado se faz mentiroso. Quem se faz mentiroso é filho do diabo. E quem julga não é mais observador da lei, mas é juiz. E o único que pode julgar, pode condenar, é aquele que agora está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, e um dia voltará, aí sim, para julgar verdadeiramente o pecado da humanidade. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que você e eu precisamos nos colocar diante de Deus, confessar os nossos pecados e reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor e que Ele é o único Deus e que não há outro igual a Ele. Portanto, é necessário que a gente pense nisso, que a gente compreenda isso e que mais do que isso, a gente saiba que Ele tem um controle de tudo e é através dele que nós recebemos o perdão. Que Deus abençoe você, esse dia maravilhoso, esse final de semana. Graça e paz.